Oi, pessoal. Este é mais um episódio do podcast Atitude Empreendedora. Eu sou a Ariane Abdala. E eu sou a Marcela Burru. E hoje estamos aqui no estúdio com o Romeu Buzarello. Tudo bem, Romeu? Tudo bom? Tudo certo. Tudo bom estar com vocês. O Romeu é diretor de Marketing, Inovação e Ambientes Digitais da construtora Tecnisa. Ele também é professor dos cursos de pós-graduação e educação executiva na SPM, no INSPER e na FIA. É um profissional que tem mais de 35 anos no mercado e foi um dos precursores no Brasil no uso da internet como plataforma de negócios. Então, muita história para contar. Então, começamos a entrevista. Eu queria começar... Eu fui aluna do Romeu no INSPER e me lembro muito bem de uma frase que ele falou, que ele empreende com o dinheiro dos outros. E aí, queria entender o que isso significa e se é verdade, né? Se isso é possível, porque às vezes eu fico ouvindo muito sobre intraempreendedorismo, e embora a gente fale disso aqui, eu me pergunto se isso realmente é verdade e em que contextos isso pode ser verdade. Assim, funciona mesmo empreender com o dinheiro dos outros? Funciona. Algumas pessoas trabalham 24 horas por um sonho. Outras pessoas trabalham 8 horas por um salário. Faço parte do segundo time. Eu trabalho 8 horas por um salário. Claro que não são 8 horas, é apenas figurativo. Mas eu sempre adorei empreender, eu adorei todas as empresas que eu passei, com o dinheiro dos outros. Eu adoro fazer inovação, adoro propor coisas novas, adoro propor negócios novos, mas sempre com o dinheiro do investidor e nunca com o meu próprio dinheiro. Isso é autoconhecimento. Eu fiz uma análise ao longo da minha carreira, fiz coach há muitos anos, quando não se falava em coach, e eu descobri as minhas competências. E uma delas, em virtude talvez da minha educação, é que eu não tenho perfil para empreender. Eu sou de uma geração que meus pais me educaram para encontrar bons patrões. Filho, vai trabalhar no Banco do Brasil, vai trabalhar no BESC, vai trabalhar na Johnson, vai trabalhar no Nestlé. E eu sou de uma geração que estou educando meus filhos para eles encontrarem bons clientes. No meu início de carreira, quando eu comecei a minha carreira, era muito difícil empreender, era muito complexo, né? Você tinha que comprar um telefone, o telefone custava $5.000. Comprar um computador, você tinha que trazer do Paraguai mais $5.000. A legislação não permitia que você abrisse um negócio sem ter uma sede própria. Você tinha que ter um escritório. Se você não tivesse um escritório na qual você pudesse registrar a empresa naquele endereço comercial, você não podia abrir um negócio. Então eram tempos mais difíceis para você empreender. E talvez pela educação que eu tive, eu não tive essa capacidade empreendedora, mas eu sempre fui um profissional muito inquieto desde jovem, sempre estudei muito, li muito, sempre fui muito esforçado, muito obcecado por leitura. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte: quem não lê não pensa, e quem não pensa será um eterno servo. Essa frase foi citada pelo Paulo Francis, quando ele era colunista, quando ele era um dos apresentadores do Manhattan Connection. Quem não lê não pensa, e quem não pensa será um eterno servo. Como eu sempre li muito na vida, é natural que quando você vai para as reuniões, vai para encontros, você se destaque porque você está mais inquieto, está mais conectado, está mais plugado, consegue fazer mais correlações e traçar sinais análogos. Então eu vou morrer sendo executivo. Eu adoro ser executivo, adoro trabalhar com o dinheiro dos outros, e a minha intenção é continuar ainda os próximos anos como um bom executivo e não como um empreendedor. E qual foi o melhor empreendimento ou uma das inovações das quais você mais se orgulha na sua carreira de executivo? São muitos. Eu acho que na Tecnisa eu estou há 18 anos, é a empresa na qual eu mais tempo trabalhei e fez coisas muito disruptivas ao longo desse período. Uma delas foi vender apartamento pela internet, né? Começamos lá em 2000. Depois nos destacamos, o Google nos reconheceu como uma das melhores empresas do mundo no uso das ferramentas do Google, lá em 2006, 2007. Fomos a primeira empresa a vender por redes sociais, pelo Twitter, a primeira empresa do mundo a vender apartamentos com criptomoedas. E hoje quase 96% das nossas vendas são originadas pela internet, né? Nós temos aí práticas muito sofisticadas para capturar clientes e vender apartamentos de R$1 milhão. Como é que o profissional mais velho faz para se atualizar e continuar válido, entre aspas, para o mercado? E como é que as empresas vão ter que se adaptar para integrar esse profissional também no seu dia a dia, nos seus cargos, enfim? Marcela, boa pergunta. Eu sempre comento nas minhas palestras, nas minhas aulas, sobre Stop Ageism. Pare com o preconceito etário. O mercado hoje fala muito de algumas questões relacionadas à mulher, na qual eu apoio, questões relacionadas a gênero, questões relacionadas à cor, na qual eu estou 100% alinhado.
mas fala-se muito pouco da questão etária. Nós estamos entrando num processo de envelhecência, o Brasil passa aos poucos a ter mais avós do que netos, e o mercado tem sido cruel com a idade, sobretudo em algumas áreas. Por exemplo, marketing. Marketing é uma área extremamente castigada pela idade. Eu pergunto para vocês, quantos CMOs vocês conhecem no Brasil com mais de 50 anos? Eu conheço uns 10, é muito pouco. A área de marketing é muito preconceituosa com a idade, tem uma ditadura com a idade. São poucos os profissionais com mais de 50 anos que trabalham com marketing. Porque nessa área o conhecimento não é cumulativo. Eu, quando olho para os meus pares na Tecnisa, cada ano que passa o meu diretor técnico fica melhor, cada ano que passa o meu diretor jurídico fica melhor, cada ano que passa o meu diretor de controladoria fica melhor, e eu, cada ano que passa, eu fico pior. Porque na nossa área de inovação, meios digitais, marketing, o conhecimento não é cumulativo, é um conhecimento muito efêmero. Mas, por outro lado, eu também faço a minha crítica aos profissionais com mais de 50 anos, que eu tenho observado muito o descasamento de competências. São profissionais que muitas vezes não atentaram para essas mudanças abruptas que estão acontecendo no mercado de trabalho, porque a grande maioria são profissionais que são monotema, monossegmento e monoindústria. Trabalham muitos anos no mesmo setor, na mesma empresa, fazendo basicamente as mesmas atividades. Só que hoje não há profissão, não há segmento, não há indústria que não esteja passando por grandes transformações. Eu venho me preparando há muitos anos, né? Eu acho que faz parte do meu perfil a minha inquietação em relação a essas competências que o mundo atual solicita. Mas são poucos os profissionais que vão atrás do conhecimento. Porque todo mundo quer o milagre, Marcela. Mas ninguém quer peregrinação. Ninguém quer correr atrás. Então, eu hoje ando 2 vezes mais rápido do que eu andava em 2013, 2014, para ficar no mesmo lugar. É um mundo de oportunidades, né? Mas a grande pandemia do século XXI está aí. É a depressão, né? A ansiedade que vem acometendo milhares de pessoas, sobretudo executivos, que vem uma dificuldade muito grande para acompanhar a intensidade das mudanças, né? E nos dias atuais, a curva de esquecimento é mais importante do que a curva de aprendizado. O que você tem que jogar fora que não serve mais. Que não serve mais. A mudança favorece a mente preparada. Nós teremos agora, eu imagino, nos próximos anos espetaculares em termos de oportunidades, tanto para quem é empreendedor como para quem é executivo. Então, o que me trouxe até aqui não é o que vai me levar para os próximos anos como executivo. Claro que eu tenho que me esforçar muito mais hoje, porque eu sou um executivo que tem 54 anos e a natureza é sábia, né? A natureza é implacável. Eu não tenho a mesma explosão que eu tinha quando eu tinha 30 anos. Mas eu sei o caminho, não o caminho das pedras, mas eu tenho algumas competências que são únicas de quem chegou aí nos seus 50 anos. Mesmo que a empresa não me fale, mas eu sou avaliado pela quantidade de incertezas que eu sou capaz de suportar. Uhum. A empresa me avalia muito por isso. E claro que a idade te ajuda muito a suportar essas incertezas e levar com uma certa serenidade. Então, essa é uma das poucas vantagens. A forma de liderar mudou muito. Muito bem. E eu resolvi fazer um trabalho meu, contratei uma professora de masculinidade tóxica para me ajudar em todas essas questões de preconceitos que eu carrego ao longo da minha história, né? Porque cada ano que passa, os meus liderados são mais jovens. E são liderados que vêm com um estilo completamente diferente do que eu incorporei ao longo da minha carreira. E isso me ajudou bastante. Hoje eu tenho líderes na faixa de idade de 27, 28 anos, e os meus alunos também estão nessa faixa de 30 anos, que são alunos mais conscientes, alunos mais engajados, jovens, líderes mais politicamente corretos, o que eu apoio e concordo plenamente. Cabe a nós, executivos mais sêniores, nos prepararmos e revermos uma série de posicionamentos que nós tínhamos no passado que não faz mais sentido, né? Então, muito legal. Quero agradecer a sua sinceridade de compartilhar, de tocar num tema tão polêmico que nem estava na nossa pauta. E você trouxe isso com uma sinceridade rara e que eu acredito que contribui muito para a evolução dos profissionais e das empresas. Eu estou alinhado, não tem essa questão de que é mimimi. Não é mimimi, é por uma sociedade melhor, por um mundo melhor. Eu nunca tinha sido minoria. E eu passei a ser minoria, né, faz uns 3 anos. Eu passei a ter mais de 50 anos. E eu recorrentemente era sempre assediado pelo mercado para possíveis desafios de trabalho.
E faz 3 anos que Headhunter não me liga mais, porque ele vai no meu LinkedIn, vê que eu tenho mais de 50 anos e fala, esse indivíduo não entende a nova economia. Eu ouvi recentemente o presidente de uma grande instituição financeira dizendo o seguinte: eu estava contratando um diretor de marketing, demorei 4 meses para contratar meu diretor, e depois de 4 exaustivos meses de procura, fechei com um diretor. E a condição para eu contratá-lo é que ele não poderia ter mais de 40 anos. Porque se ele tivesse mais de 40 anos, ele não entenderia da nova economia. Eu fiquei chateado com a declaração, porque eu sou um executivo de 54 anos e eu não entraria nesse processo seletivo dessa instituição. Agora, você comentou que, claro, você não tem mais a energia de quando você tinha 30 anos, mas você é um cara muito ativo, você tá sempre em eventos, encontrando gente, pensando no que vai ser da Tecnisa e da sua carreira. Você contou pra gente, antes da gente ligar o gravador, que sempre antes de fazer uma palestra você come uma maçã, que isso ajuda, né? A fazer uma palestra, uma aula. Tem algum segredo pra ter energia e continuar operando nesse nível de motivação, até eu diria? O que você faz? Qual que é o teu... É uma resposta básica que vocês já devem ter visto várias vezes. Quando você faz algo que você curte, o cansaço é menos intenso, né? Eu tenho, às vezes, um cansaço mais físico, o cansaço intelectual nunca, né? Porque a gente sempre estuda muito, lê muito, pesquisa muito, conversa com muita gente. Mas eu tenho o privilégio de trabalhar numa empresa muito interessante, que é a Tecnisa, estou lá há 18 anos, e também o convívio com jovens é muito gratificante, né? Apesar também dos jovens terem mudado muito nos últimos 5, 6 anos, mas o fato de você fazer coisas que você estão alinhadas com as suas crenças, teus credos, teus valores, ajuda bastante. Mas eu também lhe confesso, Marcela, eu cuido bastante da minha saúde. Tem 4 pilares que eu sempre tento deixar fortalecidos junto aos meus alunos, quando eu ministro as minhas aulas, para eles tentarem levar esses 4 pilares de forma paralela ao longo da vida. Um é o pilar intelectual, nunca parar de estudar, nunca parar de aprender, ter um senso de curiosidade acima da média. O pilar é social, você sempre ter os amigos, ter uma boa e rica rede de relacionamentos. O pilar da saúde, não só fisiológica, mas também espiritual, né? Você ter um lado espiritual, independente da religião, bem apurado e cuidar bem da saúde. E o 4º pilar é o pilar financeiro. Se você conseguir gerenciar bem esses 4 pilares, a vida vai ser mais generosa com você. Às vezes eu vejo o pessoal, executivos nessa minha faixa etária, priorizando às vezes um pilar e em detrimento dos demais, né? Às vezes um indivíduo é muito bom intelectualmente, mas é ruim na gestão de finanças pessoais. Às vezes o indivíduo é muito bom profissionalmente, fez uma boa gestão de finanças pessoais, mas é ruim de relacionamento. Muito ruim, tem poucas amizades, é aquele executivo às vezes monotema, monossegmento, como citei, monoindústria, e tem uma rede muito pequena de relacionamentos. E tem muito executivo, talvez esse seja o mais complexo de todos, que ele é bom intelectualmente, tem uma rede boa de relacionamentos, acumulou um bom dinheiro, mas em termos de saúde, tanto física e espiritual, ele tá bastante exaurido. Tá o candidato ao burnout? É o burnout, né? As doenças aí cardiovasculares, a estresse, a ansiedade, enfim, porque às vezes não cuidou devidamente da saúde. É muito importante cuidar da saúde nos dias atuais. E é uma coisa que eu levo muito a sério hoje, eu já venho levando há um bom tempo, que é cuidar bem tanto do corpo como da mente. Você falou da nova economia, né? Que, voltando ao tema de que talvez alguns recrutadores pensem, talvez não, né? Alguns recrutadores pensam que, muitos, né, pensam que quem tem mais de 50 anos não está adaptado à nova economia. E você contou um pouco dos seus feitos aí dos últimos anos. Queria que você falasse um pouco pra gente de quais são as principais mudanças que você viu nesses últimos 20 anos, 10 anos. O que de fato é sobre o que é a nova economia em comparação com a velha economia? O que mudou? É o que a gente chama a indústria sem chaminé. A indústria na qual você não toca. Eu tive, nos últimos 100 dias, 40 reuniões, discutindo geoprocessamento, geolocalização, Big Data, inteligência artificial, jornada do cliente, lei da proteção geral de dados, criptomoedas, enfim, todos esses assuntos da nova economia. Você passa a régua no final de todas essas reuniões, nenhuma delas você está comprando algo que você possa tocar, né?
Quando eu comecei a minha carreira, boa parte do que eu fazia na minha área eram coisas que eu tocava. Eu tinha que fazer materiais impressos, livros, jornais, revistas, materiais de ponto de venda. Eu me relacionava com indústrias, né? Hoje eu me relaciono com serviços, que é a indústria sem chaminé. E o que mais mudou é que saiu a força bruta e entrou a força intelectual e criativa. O que a gente vive hoje é a questão do grupo. A inteligência do grupo hoje é mais inteligente que o mais inteligente do grupo. E eu fui de uma geração dos fodões, que eu tinha um líder que sabia tudo, manda quem pode, obedece quem tem conta para pagar. E hoje eu convivo na inteligência do grupo. Eu, quando entrei na empresa, eu tinha domínio das coisas que eu fazia. E as pessoas me respeitavam pelo meu cargo. Passaram-se 18 anos com uma experiência boa na empresa que eu estou. Hoje, todo o time que trabalha comigo, eu sento com o time e aprendo com eles. Porque eu tenho no time um nutritor de leads, eu tenho um agile marketing, eu tenho um cientista de dados, eu tenho um growth hacking, eu tenho um conteudista, eu tenho uma CS, que é uma Customer Success. São profissionais com novas competências, com uma paleta de competências diferentes do que eu acumulei ao longo da carreira, e na qual eu sento com a turma, aprendo com a turma, e sempre em grupo, porque eles também entendem que a inteligência do grupo é mais inteligente que o mais inteligente do grupo. Então a minha liderança hoje não é baseada no meu cargo de diretor, ela é baseada na minha capacidade de aprender e ensinar junto com a turma. Então eu não sou mais o fodão como eu era no passado. É uma época que é tão fácil enganar chefe. Você engana chefe hoje com uma facilidade, mas com uma facilidade. Eu consigo enganar meu chefe com muita facilidade, o meu gerente me engana com muita facilidade, e o meu coordenador engana todos nós juntos com muita facilidade. Sai o C de controle e entra o C de confiança. Se você não tiver confiança, você não consegue trabalhar com talentos. Você não consegue trabalhar com grupo. Para mim, essa foi a principal mudança. Também estava falando da questão da gestão, que uma das grandes habilidades do futuro próximo vai ser, mais do que o conhecimento técnico, você saber gerir, talvez a si mesmo e a sua equipe. Então, queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Quando se fala muito nessas mudanças, fala todas essas mudanças, inteligência artificial, Big Data, Internet das coisas, essa não é a principal tecnologia do século XXI. A principal tecnologia do século XXI é tecnologia de gestão. Quando olho para os squads, né, eu estou começando a montar os meus squads na companhia já há um bom tempo, squads, metodologias ágeis, isso são tecnologias de gestão. Squads são um modelo organizacional que consiste basicamente em dividir a equipe da empresa em pequenos times multidisciplinares. Que no passado eu talvez não tinha toda essa preocupação. Então hoje, quando eu vou contratar um executivo, ele tem que ter 3 competências. Ele tem que ser bom de trabalho, ele tem que ser bom de cerveja e ele tem que ser bom de xadrez. Então deixa eu explicar um pouco. Bom de trabalho é alguém que entrega, né? Pressuposto básico para você ter um bom executivo no time. Bom de cerveja é um executivo bom de grupo, bom de time, bom de colaboração. Não é necessariamente um bom bebedor de álcool. Não é um bom bebedor de cerveja, né? A cerveja é apenas uma metáfora, uma simbologia. Porque hoje, com todas essas mudanças nas formas de trabalho, por exemplo, eu tive um executivo que trabalhou comigo também, muito bom de trabalho, mas muito bom de trabalho. Quando nós migramos para squads, ele encontrou dificuldades. Quando você vai para o squad, você tem que saber fazer concessões, você vai ter divergências de opinião, você vai ser confrontado, você vai ter que saber fazer concessões. E esse indivíduo era muito bom de trabalho, mas não conseguiu conviver nos squads, ou seja, não era bom de cerveja. E o terceiro é ser bom de xadrez, porque qualquer empresa com mais de 2 pessoas é uma instituição política. Então, numa empresa, no mundo corporativo, se você não souber jogar xadrez, você pode ter implicações aí na sua ascensão de carreira. Então, é muito importante saber jogar xadrez. Às vezes eu vejo pessoas muito boas de trabalho, muito boas de cerveja, mas ruins de xadrez. Toda empresa é uma instituição política. Se você não souber jogar o xadrez político, você não sobrevive. E qual é o limite desse xadrez político, para não virar aquela politicagem tóxica? É verdade, você tem política e tem politicagem, né?
levar sonho de valsa todo dia para a secretária do teu chefe, para ela liberar a agenda para você, porque a agenda dele está tudo, isso é politicagem. A política é a arte do impossível, né? É a arte de você convencer, a arte de você sensibilizar, a arte de você mobilizar. Aliás, 98% do meu tempo como executivo na Tecnisa é política. Eu faço política o tempo todo, né? Por quê? Quando você trabalha com temas como marketing, inovação, essas áreas da nova economia, o não é muito rápido e o sim é muito lento. Eu acordo todo dia com não e passo o dia todo correndo atrás de um sim. E para isso eu preciso ter muita habilidade política, para convencer, para sensibilizar, para desobstruir, sobretudo para desobstruir, né? Onde o mercado pede empresas mais ágeis, empresas mais estabelecidas têm lá seus legados, seus compliance, e que muitas vezes você precisa ter uma habilidade política para desobstruir. O meu livro de cabeceira nos últimos 10, 12 anos, depois que eu assumi cargos mais executivos na companhia, hoje eu pertenço ao board da companhia, é Niccolo Maquiavel. Maquiavel nasceu em Florença no século XV. Ele foi um filósofo e hoje é reconhecido por ter inaugurado o pensamento político moderno. Sua obra mais famosa é um livro que chama O Príncipe. Um alinhamento de conceito. A gente ouve falar muito de inovação hoje. O que é inovação e o que não é inovação? Inovação é algo novo marcado por algum grau de incerteza, né? É alguma coisa nova marcada por algum grau de certeza. Às vezes eu vejo declarações de pessoas mais contundentes e eu concordo parcialmente quando falam que inovação tem que ser algo que imita a nota fiscal, que mexa no ponteiro de vendas. É verdade, toda boa inovação ela tem que de alguma forma mexer no ponteiro de vendas. Mas muitas vezes uma boa inovação, ela não só mexe no ponteiro de vendas, ela mexe no ponteiro de marca, ela mexe no ponteiro de qualidade, ela mexe no ponteiro de processo, que não necessariamente o ponteiro de vendas vai girar na semana que vem, mas ele vai girar ao longo do tempo. E pode ser que não gire, porque você falou que tem um risco envolvido, né? Inovação sim, não tem claro. Resultado garantido. Não tenha dúvidas. Como diria Carlos Drummond de Andrade, entre a raiz e o fruto, há o tempo. Então tem coisas que se promovem. Eu vou dar um exemplo. A Tecnisa nós vendemos apartamentos nós aceitamos Bitcoin desde 2014. Desde 2014 a Tecnisa aceita Bitcoins. E entre 2014 e 2017, nós nunca vendemos um único apartamento com Bitcoins. E aí, 2017 para 2018 vendemos muito, em virtude da valorização. Agora, em 2019, nós começamos o ano bem, e aí teve uma desvalorização, reduziu o número de vendas. Mas nós ficamos 3 anos sem vender nada. Mas o que a empresa conseguiu de exposição de mídia, de comentários em redes sociais, fomos reconhecidos como a Tecnisa foi reconhecida como a primeira construtora do mundo a aceitar criptomoedas. Mexeu o ponteiro de vendas? Nada, absolutamente nada, mas ajudou muito na construção de marca. Várias empresas nos procuraram, a mídia nos procurou bastante, nós conseguimos melhorar muito o nosso posicionamento nos sites de busca dos principais buscadores do mundo digital. E eu tive um ganho direto, mas eu não consegui mensurar em termos de vendas. Depois de 3 anos é que a gente foi mensurar o quanto de vendas aconteceram através de bitcoins. Então, eu discordo um pouco quando se fala que a inovação tem que ser 100% vendas. Sim, ela tem que ajudar, tem que mexer no ponteiro, mas ela mexe em outros ponteiros, né? Eu vejo assim uma mudança que vem acontecendo no mercado, que é as escolas viraram empresas e as empresas viraram escolas. Né? As empresas viraram escolas, por isso que elas criam suas universidades corporativas, e as escolas viraram empresas. Todas elas querem abrir capital, bolsa, né? Muito orientadas por show. Mas inovar que é bom? Muito show me the money, show me the money, show me the money. Né? Então, eu vejo essa questão de engenheiros no Brasil para tocar obra. Isso é difícil. Hoje, o indivíduo que faz engenharia, no passado, o indivíduo que fazia engenharia civil, eram só as construtoras que iam atrás dos profissionais e alguns bancos. Hoje, qualquer empresa da nova economia está atrás do engenheiro. O indivíduo fala que está estudando estatística ou matemática, já na primeira semana as empresas da nova economia estão contratando esses profissionais. Então você tem aí todas essas empresas, esses unicórnios brasileiros, né? Agora estamos na 10ª unicórnio que foi anunciado semana passada. Todas essas empresas que se tornaram unicórnios no Brasil, todas 100% estão hiring. E não é que elas estão contratando um profissional, 2 profissionais ou 10 profissionais. Todas elas estão com mais de 300, 400 vagas em abertas.
Mas é uma vaga que demanda qualificação. Acho que podemos encerrar por aqui. Ótimo. Agradecemos a sua presença e Obrigado, todas Marcela. as suas reflexões, né? Obrigado, Marcelo. Obrigado, Adriane, pela oportunidade. Eu queria deixar uma mensagem final, que eu gosto muito do Rubem Alves. Eu acho que vocês lembram do Rubem Alves, né? Teve alta celestial aí, morreu lá em 2012. Ele tem uma frase que me acompanha muito há muitos anos. Ele diz o seguinte: quando me observo, eu me desespero. Quando me comparo, eu me tranquilizo. Né? Porque quando eu observo com meus pais, está todo mundo desbussolado, todo mundo perdido, todo mundo preocupado com essas inquietações. Eu falo, então eu não sou o único que estou nessa inquietação. Mas eu acho que nós teremos anos espetaculares pela frente. Quando eu cheguei em São Paulo em 1989, eu sou de Santa Catarina, eu vim para São Paulo para ganhar vida, a Luísa Erundina estava assumindo a prefeitura de São Paulo e ela cunhou uma frase que me ajudou muito ao longo da minha vida pessoal e da minha vida profissional. Ela falou o seguinte: prioridade é uma palavra que não tem plural. Bom, pessoal, então esse foi o Romeu Buzarello, um papo muito legal que a gente teve. E vamos destacar, então, algumas atitudes empreendedoras, como a gente sempre faz. O que eu achei muito legal foi ele falar essas formações que ele faz. É muito interessante, porque parece à primeira vista que talvez não tenha a ver com trabalho, né? Você fazer um curso de comunicação não violenta pode ser para sua vida, e né? É para você usar em qualquer ambiente, em qualquer área da sua vida, em qualquer situação. Mas que cada vez mais, para você ser um gestor e você congregar as pessoas e você fazer essa política que ele comentou de convencer, cada vez mais as nossas atitudes vão ter que estar alinhadas ao que as novas gerações, o novo mundo também espera da gente. Então, essa discussão do politicamente incorreto, né? Não dá para ser um gestor falando abobrinha, falando coisas que vão machucar as outras pessoas. Então, o desenvolvimento do profissional hoje está atrelado, claro, ao conhecimento, a novas habilidades técnicas, mas também ao desenvolvimento pessoal. Sim, eu vou empacotar o que você falou como a atitude empreendedora dele se atualizar, né? Dele não ficar parado no que ele já sabe. Ele falou, né, que hoje o esquecimento é mais importante do que a memória. Então, você dedicar mais tempo para esquecer o que você sabia do que ficar lembrando e tal. Então, isso que você falou são habilidades que ele foi atrás, né? Ele fala do reskilling, né? Ele foi se requalificar. E é uma atitude muito empreendedora, né? Porque você precisa estar o tempo inteiro zerado, sem ficar ali, ou enaltecendo, ou chorando o leite derramado, olhando para trás. Me chamou a atenção o que ele falou logo no começo do autoconhecimento, que fez com que ele percebesse que o perfil dele é muito mais do intraempreendedor, né? Que ele como executivo empreendendo com o dinheiro dos outros, né? E é muito legal isso, porque às vezes a gente tem um preconceito de que uma coisa pode ser melhor que a outra, ou que um papel que um vale mais que o outro. E é muito importante ele reconhecer qual é o talento dele, o que vai fazer ele mais feliz e construir toda a carreira dele ativamente, né, como empreendedor da própria carreira, sendo um executivo. Legal. Sobre essa questão também, ele falou das escolas, né? Escolas cada vez mais empresas, empresas cada vez mais escolas. Acho que para quem tá nos ouvindo, né, a lição que fica é assim: aprenda e vá atrás das coisas onde quer que você esteja. Apesar das escolas talvez não estarem ativamente formando esses profissionais, eu me lembro, assim, na faculdade você tem acesso a muita gente, é sempre um ambiente que tem muitas pessoas, você pode ir a muitas palestras, você tem tempo, né, também, porque, lógico, quando você está fazendo estágio e estudando ao mesmo tempo é muito corrido, mas eu lembro que quando eu estava na faculdade, volta e meia a gente era convidado para cobrir eventos, para ir a eventos, então é um ambiente que você tem muitas oportunidades de estar em vários lugares, conviver com pessoas diferentes, então se quem está nos ouvindo é universitário, minha sugestão seria: aproveita as oportunidades que você tem na faculdade de abrir a cabeça e, uma vez na empresa, aproveitar as oportunidades de conhecer profissionais diferentes, de olhar outras áreas, entender o que as pessoas estão fazendo, quais habilidades que são necessárias. E, claro, se for preciso fazer uma coisa paralela, um outro curso, uma outra formação, ou aprender olhando mesmo, né? Muitas Pela vezes internet, a gente aprende, os cursos online. Hoje em dia você não precisa muito... Parece um clichê, mas na prática ainda é difícil para quem é mais velho, né, mudar essa mentalidade de a formação técnica convencional. O que eu mais tenho lembrança da minha faculdade, assim, de mais valioso, claro que eu aprendi muita coisa valiosa, mas eram as minhas relações. Foram as relações que eu até hoje tenho por conta da faculdade no mercado de trabalho e na vida. Queria destacar um último ponto, que eu gostei da diferenciação que ele fez entre política e politicagem.
A gente, assim, eu tenho pessoalmente uma birra com politicagem, assim, eu realmente não gosto disso nas empresas, né? Assim, a gente, como empreendedora, tem muito esse olhar de seja sincero, seja autêntico, não crie relações de politicagem, mas realmente a política, como deveria ser sempre, né? As relações políticas, as relações sociais são muito importantes, né? Ter empatia, escutar os outros, entender aonde são necessárias alianças saudáveis. E até entender o time, né? Porque a política muitas vezes é isso. Olha, esse projeto não vai passar agora, mas espera um pouco, vamos convencer, vamos construir, né? Então, muito legal. Entender o contexto. Então tá bom, então ficamos aqui nesse episódio. Semana que vem tem mais, mandem suas sugestões, comentários. @podcast Atitude Empreendedora no Instagram. Isso. E estamos também no @Ariane Abdala, @Marcela Burru, @Ateliê de Conteúdo, e-mail, site, onde vocês quiserem nos encontrar, lá estaremos. Até mais, gente. Tchau, tchau. Este podcast é uma produção do Ateliê de Conteúdo e Estúdio Teses. O episódio foi apresentado por Ariane Abdala e Marcela Burru, com a produção de Júlia Fregonese, Vanessa Nagayoshi, Vitória Pirola, Bruna Galati, Maiara Santos, Gabriela Lopes e Mariana Fernandes.